queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 12. Eu sei que o pastor está pregando, nós conversávamos ali na secretaria, ele estava falando que tem pregado em Romanos, ele ainda não chegou ainda em Romanos 12, ele está em Romanos 5, e possivelmente ele chega em Romanos 12, se Deus assim o permitir, só no ano que vem, né? Então, eu vou pregar nesse texto. Antes eu não sabia de que ele estava pregando, mas o tema também da nossa mensagem está relacionada com o tema da igreja, do tema que vocês adotaram para este ano, que é a consagração pessoal. E eu queria então, baseado neste texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, falar sobre a nossa consagração pessoal. O que deve nos motivar a nossa consagração pessoal e de que forma ela deve acontecer, de que maneira ela deve acontecer. O apóstolo Paulo está tratando sobre isso nesses 2 versos do capítulo 12. É claro que, como sendo uma epístola, uma carta, ao pregarmos no capítulo 12, nós não podemos desconsiderar tudo aquilo que ele está dizendo. Né? Às vezes a gente faz uma leitura da Bíblia meia truncada, né? A gente pega um versículo aqui, um versículo ali, a gente lê e às vezes se esquece de que aquele versículo, principalmente quando falamos de uma epístola, ele está inserido num contexto. Paulo está tratando sobre algo e agora ele chega no capítulo 12. Aliás, capítulos existem apenas para o nosso referencial, né? Ficaria difícil se hoje eu pedisse para vocês abrirem nessa epístola e vocês então começassem a procurar aí o texto sem que tivesse essa referência, né? Capítulo 12, versículo 1 e 2. Mas veja, o fato de dividirmos assim, a gente não deve se esquecer de que tudo aquilo que ele disse até aqui tem a ver com o que ele está agora a dizer. Conforme vamos ler capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na minha versão, na versão atualizada, e depois eu gostaria que os irmãos lessem uma só voz, acompanhassem o reverendo Ediano, e lessem uma só voz também na versão que vocês utilizam na NVI. Mas diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu gostaria que os irmãos lessem, acompanhando o reverendo Ediano, os versículos 1 e 2 de Romanos 12. Amém. Oremos novamente. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui na Tua casa, em Tua igreja, nesta igreja que existe neste local já há 52 anos, são 52 anos de história. Certamente, se pudéssemos em poucos minutos
falar dos principais eventos, as principais situações enfrentadas por esta igreja, certamente seria lembrado de momentos difíceis, de momentos de lutas, de momentos de bênçãos, momentos de alegria, momentos de tristeza. Certamente eventos desse tipo seriam lembrados pelos membros desta igreja. Mas em tudo isso nós vemos a tua mão, ó Deus. Em tudo isso o Senhor tem abençoado esta igreja, tem suprido as suas necessidades. Em tudo isso o Senhor tem abençoado, levantado homens para pastoreá-la, levantado homens para dirigir a vida desta igreja, para servir nesta igreja, levantado homens e mulheres que têm sustentado o trabalho aqui com a tua graça. E nós louvamos o teu nome, ó Pai. Certamente é motivo de grande alegria e satisfação poder estar na tua presença e louvar o teu nome por estas bênçãos. Rogamos agora, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da tua graça sobre nós, para que saiamos daqui edificados, Senhor, com a tua palavra, com o teu ensinamento, que o Senhor, pela ação do teu Santo Espírito, aplique a tua palavra a nós. Nós louvamos o teu nome, te bendizemos por tudo, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta à igreja que existia na cidade de Roma, e esta igreja era formada tanto de judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus, como também gentios. Era uma igreja, então, de judeus e gentios. Se você perceber, der uma olhada, você vai verificar que logo de início o apóstolo Paulo ele começa a falar do Evangelho de Deus. Ele diz que é chamado por Deus para o Evangelho, separado para o Evangelho de Deus. Então ele começa a fazer uma exposição deste Evangelho, dizendo que este Evangelho é o poder de Deus, dizendo que por meio deste Evangelho o homem pode alcançar a salvação em Cristo Jesus. E se dirigindo a gentios e judeus, ele tanto mostra que os gentios, bem como os judeus, nenhum desses grupos merecem de Deus algum favor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão separados de Deus. Nem judeus, por sua própria justiça, nem os gentios podem alcançar o favor do Senhor, podem alcançar o favor de Deus. Todos estão destituídos, todos estão condenados. Aquilo que eles merecem é a condenação, é a morte, é o juízo de Deus. E vejam que o apóstolo Paulo vai demonstrar como que isso se dá na vida de gentios. Capítulo 2, ele fala do juízo de Deus sobre os gentios que recebem a revelação da parte de Deus por meio da criação, e ao invés de adorarem a Deus, adoram a criatura, fazem imagens representando os seus deuses, as suas divindades, e adoram a esses deuses, e não adoram a Deus. E estão separados de Deus, e portanto, por um processo de raciocínio, eles negam a existência de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai falar do judeu também. O judeu que conhece a lei de Deus, mas acha que pela sua própria força, pelo seu mérito, ele pode alcançar o favor de Deus. E o apóstolo Paulo fala que não. Nenhum grupo, nem judeus, nem gentios, podem, por eles mesmos, baseado na sua própria força, mérito, alcançar a salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, então, vai discorrer sobre isso. Ele vai mostrar como que, por exemplo, na vida de Jacó, Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Paulo mostra que, se nós considerarmos a história dos dois, né, a gente escolheria Esaú. O nome de Jacó, o nome dele já dizia, o enganador, usurpador. Né? Desde o ventre ele tentava usurpar
a primogenitura, ser o primogênito. Ele queria nascer antes que seu irmão, enganou, tomou a bênção de seu irmão, mas Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E ele vai dizer que Deus tem poder sobre a massa, como o oleiro tem o poder sobre a massa, Deus tem o poder de fazer vasos de honra e vasos de desonra. Vasos onde Ele pode manifestar a sua bondade, a sua misericórdia, e vasos que Ele pode entregar à destruição, para manifestar neles a sua glória também. Mas vejam que o apóstolo Paulo, então, fala da misericórdia de Deus. Que se não fosse a misericórdia de Deus, nem judeus, nem gentios seriam alcançados. Se não fosse Cristo Jesus morrer e praticar a justiça em lugar de judeus e gentios, nenhum grupo dentre eles, nenhum pecador seria salvo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Interessante o texto que nós lemos aí durante a liturgia. Vejam os versículos que antecedem a passagem que lemos. O apóstolo Paulo vai falar então desta grandeza de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quer dizer, ninguém conhece a mente de Deus. Ninguém pode esquadrinhar a mente de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E o apóstolo Paulo, então, depois de dizer tudo isso, falar da condição de gentios e judeus sem Deus, mostrar que em Cristo Jesus, somente por meio dele, da sua justiça, alguém pode ser aceito, falar que a sua misericórdia não é merecida por ninguém, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, de que ele pode escolher um Jacó e não escolher um Esaú. Ele chega no capítulo 12 e no versículo 1 ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo, então, está falando agora da resposta que aqueles homens e mulheres deveriam ter ao grande favor de Deus. Qual deveria ser a atitude daquelas pessoas alcançadas pela graça, aquelas pessoas que foram alvo do favor imerecido, que foram alvo da justiça que está em Cristo Jesus? Qual deveria ser a resposta, a atitude delas em relação a este grande favor? Eu gosto de um salmo, o Salmo 116, onde o salmista, depois de falar do que ele havia passado, ele faz aquela pergunta, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É claro que é uma pergunta retórica, ele sabe a resposta. Não é uma pergunta, que será que o Senhor... Aquela pergunta que a gente faz quando a gente vai dar um presente para alguém, né? Alguém faz um aniversário, e aí você pergunta, que será que fulano de tal gostaria de ganhar? O que será que ele gosta? Não é essa a pergunta que ele faz. Ele faz uma pergunta porque ele sabe a resposta. A resposta dele é que ele iria se consagrar a Deus. Ele iria se dedicar ao Senhor, ele ia testemunhar do Senhor, iria falar do que Deus havia feito na sua vida. E o apóstolo Paulo, de forma
semelhante convoca aqui os crentes também a se consagrarem ao Senhor. E ele fala de que forma deve ser esta consagração. Esta consagração que não é só para aqueles crentes, ou era para aqueles crentes, é para nós também. Porque nós também estamos na mesma condição que gentios e judeus da época do apóstolo Paulo. Não há ninguém aqui justo o suficiente que não mereça, ou melhor, que mereça a salvação. Ninguém aqui merece a salvação. Ninguém aqui pode se aproximar de Deus e dizer, não, eu sou bom o suficiente e por isso mereço a salvação. Ninguém. Não há justo nenhum sequer, não há quem pratique o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Mas qual deve ser a nossa resposta, então, ao grande favor de Deus? Vejam que o apóstolo Paulo, primeiramente, ele mostra aqui que esta nossa consagração, portanto, ela deve ser motivada pelas misericórdias de Deus. Vejam que ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Na versão de vocês está, portanto, não está assim? Portanto, ou seja, ele está fazendo uma ligação com o que ele havia dito até então, com tudo que ele disse, portanto, desta forma, vocês devem se consagrar a Deus. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vejam que a nossa consagração a Deus, meus irmãos, ela deve ser motivada pelas misericórdias do Senhor. O apóstolo Paulo está aqui como que apresentando um motivo, um constrangimento, algo que pudesse constrangê-los a se consagrar ao Senhor. É claro que nem todos ali na igreja de Roma entendiam isso. Infelizmente, havia algumas pessoas que achavam que pelo fato de Deus ser um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, elas podiam continuar da forma como queriam. O apóstolo Paulo está dizendo que não. Em razão da misericórdia de Deus, vocês não devem viver mais para vocês mesmos. Vejam que havia até um entendimento errado por parte daquela igreja, no capítulo 6, a partir do versículo 1, veja que alguns achavam, né? O apóstolo Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Quer dizer, alguns entendiam de forma errada. Em razão da misericórdia de Deus, do que Ele fez, portanto, eu posso ficar da forma como eu quiser. Posso continuar na minha vida. Posso continuar servindo a mim mesmo. Não, o apóstolo Paulo diz que não. Por isso ele faz este apelo. Ele está apelando à consciência de seus leitores. Dizendo, olha, se Deus os alcançou por sua misericórdia, como que dizendo, se vocês não merecem isso, vocês merecem, na verdade, a condenação, mas Deus não deu condenação para vocês. Deus lhes deu a salvação em Cristo Jesus. Alguém morreu por vocês. Alguém fez justiça em lugar de vocês. Se isso é verdade para vocês, portanto, vocês devem se consagrar a Deus. Por isso ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Deus salva pecadores para que esses pecadores se consagrem a Ele, se dediquem a Ele. Nós somos libertos para servir ao nosso Deus. Nós somos libertos para servir a Ele com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Algumas pessoas às vezes buscam motivação, alguma coisa que as motive a servir a Deus. Na igreja, nós nos deparamos com pessoas assim muitas vezes. Às vezes nós agimos assim. Nós achamos que está precisando acontecer alguma coisa na igreja.
para que a gente se anime mais, né? Para que a gente se motive mais a servir ao Senhor. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que mudar. Olha, se tiver tal coisa, eu acho que as pessoas vão se sentir motivadas. Às vezes nós pensamos assim: estou tão desanimado com a minha igreja. Se lá tivesse isso, aquilo, tivesse alguma coisa. Eu não estou falando que esta coisa aqui, nem estou definindo, em si ela seja errada. Não, pode ser até alguma coisa boa, mas às vezes achamos que com alguma coisa mudando, de que alguma coisa acontecendo diferente, alguma novidade, e não estou dizendo que a gente não possa ter alguma novidade às vezes na igreja, se biblicamente ela estiver fundamentada. Mas estou dizendo que às vezes nós queremos encontrar razões para a nossa motivação. E aquela motivação, então, que acontece porque mudou isso ou aquilo, foi acrescentado alguma coisa, é uma motivação passageira. Porque tão logo aquela coisa nova se torne rotina, a gente novamente vai estar desmotivado em servir ao Senhor. Porque o que deve nos motivar a servir a Deus, a nos engajar no seu reino, a nos engajar como igreja do Senhor Jesus, é aquilo que Deus fez por nós, as suas misericórdias. O fato de Deus não nos ter dado a condenação, mas nos ter dado a salvação em Cristo Jesus. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos morrer eternamente. É isso que todo homem merece. Mas Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos. Ele nos alcançou com a sua graça, com o seu amor. O apóstolo Paulo, em outra de suas epístolas, em Efésios, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, isso que era nosso, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E isso é suficiente para nos motivarmos a uma vida de consagração, de engajamento, de serviço, de consagração, de santificação. Veja que alguns entendiam errado isso na igreja. Achavam que, será que permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Ou seja, vamos ficar do jeito que está, porque quem sabe Deus vai manifestar ainda mais a sua graça. Não, de modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É interessante o Salmo 103. O Salmo 103 também fala da misericórdia do Senhor. E este salmo, ele mostra que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados, nós receberíamos o que merecemos, o juízo. Mas Ele nos trata segundo a sua misericórdia. Ele não dá aquilo que você merece. Ele dá aquilo que você não merece. Você não merece a graça de Deus. Nós merecemos a justiça dEle aplicada em nós. Mas Deus aplica a sua justiça, aplicou-a em Cristo Jesus, e por isso nós podemos ser aceitos na sua presença. Isso tem que ser o fator motivador para cada um de nós, para servir ao Senhor. Lá em Lamentações também, o autor, Jeremias, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Veja, meus irmãos, eu e você devemos ficar constrangidos diante da graça e da misericórdia do Senhor. Em razão das suas misericórdias, devemos dedicar a nossa vida ao Senhor.
Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles crentes. Aqueles crentes da igreja de Roma, gentios e judeus, que por causa das misericórdias, eles deveriam se consagrar ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo mostra de que forma deve ser esta nossa consagração. Ele ensina aqui que nós devemos devotar toda a nossa vida a Ele. Há pouco nós cantamos aquele cântico que fala, né, que não há nenhuma hora, nem algum tempo, né, falando então de que todo o nosso ser tem que ser devotado a Deus, ao nosso Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui. Veja no versículo ainda 1 do capítulo 12, ele diz assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Antigo Testamento, os sacrifícios que eram oferecidos a Deus, que eram exigidos por Deus, eram sacrifícios de animais mortos. Era isso que Deus exigia no Antigo Testamento. Não quer dizer que Deus não exigisse também um outro tipo de serviço. Mas Deus exigia sacrifícios de animais mortos. O apóstolo Paulo faz referência a isso aqui. Mas ele diz que o sacrifício que nós devemos oferecer a Deus é um sacrifício vivo. Não mais aquele sacrifício de animais mortos. Mas o que nós devemos oferecer a Deus é toda a nossa vida. Vejam que ele diz aqui, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja que a nossa consagração a Deus, meus irmãos, não é uma opção. Eu não estou aqui apresentando uma opção para vocês não, tá? O pastor falou sobre consagração hoje, não é? Então, quer dizer, é uma opção para mim. Ou eu me consagro, ou não me consagro. Não, não é uma opção para nós. É algo que nos é exigido. Na verdade, aquele que acha que não está se consagrando a Deus, não está se consagrando a nenhum outro, se engana. Aquele que não se consagra ao Deus vivo, se consagra a outras coisas. Se consagra a si mesmo. Se consagra a deuses falsos. E nós somos convocados, então, a nos consagrar a este Deus, e isso não é uma opção para o crente, não. É uma ordem para nós. Devemos apresentar um sacrifício vivo que envolva todo o nosso ser. Toda a nossa vida. Na verdade, era este o convite que Jesus fazia às pessoas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lá em Deuteronômio está, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não é parte da nossa vida consagrada a Deus. É todo o nosso ser. É todas as nossas ações. Tudo aquilo que fazemos. O apóstolo Paulo vai dizer aqui nessa epístola também, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É toda a nossa vida. É todo o nosso ser. O nosso trabalho, a nossa família, os nossos pensamentos, a nossa vontade, tudo deve ser direcionado para o Senhor, conforme o que Ele nos ensina na sua palavra. A nossa consagração, então, deve envolver uma renúncia pessoal, uma renúncia total. Devemos não mais viver para nós mesmos, mas viver para o Senhor. É por isso que Paulo usa a palavra corpo aqui, demonstrando que toda a nossa personalidade, todo o nosso ser, devem ser consagrados à obediência à vontade
de Deus. Veja que a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, apresenteis, esta forma verbal é a mesma que ele utiliza no capítulo 6, no versículo 13 e no versículo 19. Diz assim o texto, capítulo 6, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Era isso que acontecia antes. Aqueles que não eram crentes, tanto judeus como gentios, eles ofereciam a sua vida ao pecado. Certamente não eram só pessoas dentre esses, né, que faziam coisas horríveis de se dizer, de se nomear, não era só isso. Mas certamente eram pessoas, talvez algumas até mesmo honestas, mas que viviam para si mesmas, viviam para o pecado. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. No versículo 19 ele vai dizer: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aquilo que eles faziam antes, servindo ao pecado, agora o seu corpo, todo o seu ser, devem ser oferecidos a Deus. É esse tipo de consagração que Deus requer de cada um de nós. Veja que o apóstolo Paulo ainda qualifica, né? Ele diz que é um sacrifício santo. É um sacrifício que envolve a sua vida, todo o seu ser, mas é um sacrifício santo, que significa separado do pecado. E ainda ele diz: esse é o vosso culto racional, ou seja, este é o culto de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, a nossa gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, a gratidão da igreja Betel, pelos 52 anos de vida. É claro que quando a gente fala de igreja, né, a gente fica pensando às vezes a gente pensa na minha igreja. Falamos tanto às vezes da igreja para falar dela, às vezes até para criticar, né? Porque na minha igreja acontece isso. Ou às vezes para falar de algumas coisas. A minha igreja está completando 52 anos. Mas a gente se esquece o seguinte, que a igreja somos nós. Quem está completando 52 anos, embora nem todos aqui tenham esta idade, ou todo esse tempo na vida desta igreja, quem está completando 52 anos aqui são vocês. São os membros desta igreja. Esta igreja não existiria sem vocês. E assim, meus irmãos, certamente Deus os tem abençoado. Deus tem salvado pessoas aqui. Muitos de vocês foram salvos aqui, nesta igreja. Conheceram o evangelho aqui. Conhecer a salvação aqui. Portanto, vocês podem falar das bênçãos que vocês receberam por fazer parte desta igreja. E assim, em razão de tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, por causa das misericórdias de Deus, vocês devem oferecer a Deus um sacrifício vivo, oferecer a vida de vocês, o corpo, todo o ser, os pensamentos, as ações, os desejos, tudo deve ser oferecido ao Senhor, consagrado a Ele, ao serviço dEle. Mas o apóstolo Paulo ainda diz de que forma esta consagração também deve ocorrer, dizendo que em nossa consagração, esta consagração deve produzir uma mente renovada. Veja que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Conformar significa tornar conforme, conciliar, adequar, amoldar. Todos nós sabemos o que é conformar, né? Todo mundo tem em casa talvez uma forma, né? As crianças aqui conhecem o que é uma forma de bolo? Conhecem, crianças? O que é uma forma? Vocês conhecem com esse nome? Forma? Em alguns lugares chama tabuleiro. Lá em Juiz de Fora, o pessoal falava que era tabuleiro. Um tabuleiro para o bolo. Né? Então o que é a forma? Se a forma for redonda, o bolo sai quadrado. É isso? É assim? Não. Se a forma for redonda, o bolo é redondo. Se a forma tiver um furo no meio, o bolo sai com um furo no meio. Se a forma for quadrada, o bolo sai quadrado. Se for em forma de coração, sai em formato de coração. Portanto, meus irmãos, conformar significa isso. Tomar a forma, o formato. E o apóstolo Paulo diz aqui, não vos conformeis, não tomem a forma deste século. Na tradução de vocês está deste mundo, não é? E não muda aqui o sentido. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos tomar a forma, o formato deste mundo, não devemos adotar os valores deste mundo. Veja que ele está se referindo aqui a valores, porque ele vai falar de mente, não é? Ele não está falando que nós não podemos seguir a moda no sentido de, você está bem formatado conforme fisicamente, né? Não está falando isso, está falando da mente. Não está falando da sua roupa. Não está, é claro que às vezes a roupa pode refletir um pouco dos valores que temos, mas ele não está dizendo isso. Ele está falando de mente, né? Ele está falando de coração. Ele está falando daquilo que molda o mundo em seu pensamento. Ele está falando sobre isso. E, portanto, dizendo que nós não podemos nos moldar. Daí vem a palavra secularismo. O que é o secularismo? O secularismo é o abandono daqueles princípios religiosos que regiam a vida. Num país como o nosso, um país cristão, nós podemos falar dos princípios cristãos que estão sendo abandonados. Daí vem a palavra secular, secularismo. Por isso que Paulo diz aqui, não vos conformeis com este século, com este mundo, com o pensamento deste mundo, mas transformai-vos, diz ele, pela renovação da vossa mente. Quer dizer, os nossos valores não podem se amoldar aos valores do mundo. O mundo está mudando. E como igreja nós temos que mudar também. Às vezes a gente ouve isso, não ouve? Por aí afora. As coisas mudaram. Não, antigamente era assim. E eu não estou falando aqui de questões, questões que podem ser mudadas. Não, antigamente a nossa igreja não tinha bateria, agora tem. Não estamos falando de questões assim. Porque antigamente os pastores visitavam as igrejas a cavalo. Agora não é mais possível fazer isso. Não é? Nós estamos falando de coisas que podem ser mudadas com o tempo. Estamos falando de coisas que não devem ser mudadas. De coisas mais profundas que têm a ver com mudanças na nossa sociedade, que às vezes nós não nos apercebemos. E começamos a nos amoldar. Quer ver uma coisa? Hoje, logo após o almoço, eu estava em casa, me preparando para descansar um pouquinho. E aí eu comecei a ouvir, eu queria descansar. A janela estava aberta, e aí comecei a ouvir lá fora alguém num carro de som dizendo, né, anunciando que tinha ovo para vender, que tinha frutas para vender, um vendedor ambulante com seu carro de som, não é? Isso alguns anos atrás não existia. Domingo era dia de as pessoas descansarem. O comércio era fechado.
Durante a semana, quando eu vou para a minha igreja, a igreja Emaús, durante a semana eu chego mais rápido à igreja do que se for no domingo à noite. Eu moro no Campo Limpo, a igreja é lá no Capão. Durante a semana é 10 a 15 minutos. Domingo não dá 10, 15 minutos. E se for um dia como o Dia das Mães, Dia dos Pais, aí que você tem que sair bem mais cedo. Porque o comércio está totalmente aberto. As pessoas estão todas nas ruas, andando de carro, indo às compras, supermercado. O que é isso, meus irmãos? Isso é um sinal da secularização, que está invadindo a vida das pessoas. Muitos talvez nem fossem cristãos na prática, mas ainda adotavam valores cristãos. Eles sabiam que domingo não era dia de ir às compras. Mas domingo era dia de ir à igreja, mesmo que ele não fosse. Ele sabia. Ele nem saía de casa. Quando eu morei 6 anos com a minha família lá em Santa Catarina, na cidade de Brusque. É uma cidade bastante tradicional, porque é uma cidade onde a grande maioria é de alemães e italianos, e muitos são protestantes, são luteranos, e muitos são católicos também tradicionais. Quando eu me mudei para Brusque, em 2010, eu me mudei com a minha família, e aí eu levei minha família, acho que de sexta ao sábado, nós fomos para Brusque, e quando eu cheguei lá, quer dizer, a gente chegou com a mudança, não tinha algumas coisas em casa, quer dizer, o que você vai fazer no domingo? Na hora do almoço, era o primeiro dia na cidade com a minha família, faltou alguma coisa, vamos passar no supermercado e comprar. Os supermercados eram todos fechados. Nenhum supermercado abria no domingo. Nem venda abria no domingo. Mas com o passar isso em 2010. Em 2010, certamente, isso era já alguma coisa impensável aqui para São Paulo, né? Um supermercado não abrir no domingo. Mas lá não abria. Lá tinha aquela loja que vocês estão conhecendo aí, loja Avan. Ela tem origem lá em Brusque. O dono é de lá. Foi a primeira loja aberta no Brasil. Agora está se espalhando pelo país. Esta loja também não abria no domingo. Eu lembro que eu fui fazer uma visita antes de mudar para lá com o pastor que estava lá, para ele me mostrar a cidade. Fui pregar no domingo, e aí nós demos uma volta pela cidade, a loja estava fechada. Mas em 2010, depois, no meio do ano, os supermercados começaram a abrir até meio-dia. No ano seguinte, passaram a abrir até 5 horas da tarde. A loja Avan também, que estava fechada, passou a abrir no domingo. E eu sei que depois, em 2015, todas as lojas praticamente abriam no domingo, na cidade. O supermercado, então, ficava aberto não mais até às 5, mas até às 10 horas da noite. E assim está acontecendo agora. O que é isso, meus irmãos? É sinal da secularização, do abandono dos valores, daqueles valores fundamentais que eram considerados assim na sociedade. Muitos não eram cristãos de prática cristã, mas ainda observavam estes cristãos. O apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa renovação não se dá adotando-se novos valores, mas sim reforçando os valores bíblicos. Alguns dias atrás vocês devem ter ouvido que lá no Canadá, numa das cidades, agora se nascer uma criança, ela não é mais registrada como fulano de tal, menino ou menina, do século masculino, século feminino, do
sexo masculino ou feminino, mas é registrado como apenas tendo um nome. Porque a criança vai decidir, com o passar dos anos, se ela vai querer ser menino ou menina. E nós sabemos que não é assim. Deus nos criou homem e mulher. Mas veja, um país que tem abandonado aqueles princípios que antes eram considerados fundamentais, mas que hoje já não tem mais sentido para eles. Isto é sinal da secularização, do abandono daqueles valores religiosos que estavam presentes na sociedade, mas que agora não mais fazem sentido. E essa é a nossa luta, meus irmãos. Não vos conformeis com este século. E nós poderíamos falar de muitos outros exemplos presentes na nossa sociedade e que estão tomando conta do coração de muitas pessoas. Aquilo que antes era considerado alguma coisa impensável, que não era praticado, hoje muitos já não pensam assim. Hoje o pensamento tem mudado. E o apóstolo Paulo diz que em nossa consagração pessoal, nós não podemos nos conformar com este século. A nossa mente tem que ser renovada dia a dia. A nossa mentalidade deve ser renovada dia a dia, segundo aquilo que encontramos nas Escrituras, na sua palavra. Veja, meus irmãos, é isso que deve acontecer. O apóstolo Paulo está se dirigindo a crentes que tinham vindo do paganismo, crentes que tinham tido uma prática de vida conforme a sua sociedade, conforme o que pensavam, e ele está dizendo que essas pessoas então agora devem transformar, buscar uma transformação, não se conformar, ou não continuar conformados aos valores deste mundo, mas transformar a sua vida conforme os valores do Senhor. E assim que deve ocorrer. Meus irmãos, este mês certamente foi um mês especial para a vida desta igreja, o mês em que vocês estiveram domingo após domingo aí louvando a Deus, desde o primeiro domingo até hoje, o último domingo, agradecendo a Deus pelos 52 anos de existência desta igreja, certamente lembrando aí das bênçãos, do favor de Deus, lembrando que foram alvos da bondade, da graça de Deus, da misericórdia. Mas qual deve ser a resposta de cada um de vocês a este favor de Deus, as misericórdias do Senhor? Veja, a resposta de cada um de vocês, a nossa resposta, não é só porque esta igreja está completando 52 anos de vida, mas todas as vezes que nós nos lembramos do que Deus tem feito por nós, qual deve ser a nossa resposta? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. A nossa resposta não deve ser outra, senão uma vida consagrada a Deus. Esta consagração deve ser motivada pelas misericórdias de Deus, pelo favor de Deus, por aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele fez nos resgatando do pecado. Vejam que esta consagração, meus irmãos, deve envolver todo o nosso ser, toda a nossa vida. O nosso corpo deve ser um sacrifício vivo, ou seja, é o sacrifício que nós oferecemos a Deus, envolvendo todas as áreas, pensamento, ações, vontade, todo o nosso ser deve ser oferecido, devem ser oferecidos ao Senhor. E vejam que esta consagração deve também envolver uma vida transformada, uma mente transformada. Nós não devemos nos conformar. Dia a dia devemos nos renovar conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina, conforme a sua vontade expressa nas Escrituras, e experimentar esta vontade boa e perfeita do Senhor.
Meu desejo é que Deus abençoe a vida desta igreja, abençoe a vida de cada um de vocês, que dia a dia vocês se consagrem a Deus, se dediquem a Deus, se santifiquem a Ele, em razão daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Que esta igreja prospere nas mãos do Senhor, em resposta a tudo aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de vocês. Que isso te motive, o fato de Deus ter alcançado a cada um as misericórdias dEle, a justiça de Cristo, que foi imputada a cada um de vocês, que o reconhecimento destas bênçãos, destas misericórdias, possa motivá-los a esta consagração que envolve toda uma vida. Que Deus assim os abençoe.